Novidades do After Effects versão 2026. Antes da gente começar, se você é nosso aluno Premium, assinante da plataforma, já tem uma Masterclass disponível para você assistir, mergulhando de forma bem aprofundada em cada uma dessas novidades, para você poder começar a usar no seu dia a dia. Se você ainda não é assinante, tem o link na descrição. A primeira mudança na versão 2026 do After é a ferramenta Rotobrush, que serve para a gente selecionar e recortar os objetos dos vídeos. Só que tem um detalhe, ela não se chama mais Rotobrush. Agora ela se chama Object Match Tool. Mas o funcionamento ainda é bastante parecido. Agora ela usa uma inteligência artificial para reconhecer os objetos que estão aqui no seu vídeo. Para usar, você tem que abrir o vídeo dando duplo clique aqui na janela de camadas. E agora, quando você passa o mouse, você consegue visualizar os objetos que ele reconheceu. Aqui ele reconheceu as pessoas e os skates. Se eu quiser selecionar só um objeto, é só eu clicar. Mas se eu fizer uma seleção assim, ó, ele vai selecionar múltiplos objetos nessa região. Olha lá, ele acabou não selecionando tudo aqui do skate, mas não tem problema. Se eu segurar a tecla Shift e clicar no skate, ele vai selecionar automaticamente. Se eu precisar fazer algum ajuste aqui, ou se de repente ele não tiver reconhecido perfeitamente o objeto, a gente ainda pode trocar para essa função de pincel de seleção, que é muito parecido com o Rotobrush de antigamente, né? Que a gente pode pintar aqui o que a gente quer selecionar, por exemplo, ó, o cabelo dele aqui que ele não selecionou, segurando o Ctrl e clicando e arrastando a gente diminui o pincel e eu posso, ó, desenhar aqui no cabelo. Se eu quiser remover alguma parte, eu posso segurar o Alt e passar aqui do ladinho de fora para ele ajustar a seleção, por exemplo. Esse funcionamento é o que a gente já estava acostumado, certo? A gente tem também uma nova função aqui que é o Quick Selection Tool, que é meio que uma mistura da ferramenta nova de seleção de objetos com a ferramenta antiga de pincel. Vamos supor que eu queira selecionar essa pessoa aqui atrás com a ferramenta nova. Eu posso desenhar, por exemplo, aqui, ó, em volta do rosto dele, e você vai ver que ele vai selecionar o rosto, mas ele também acabou pegando uma parte das montanhas. Aí, ó, eu posso tirar essa seleção das montanhas e ele vai tentando identificar o que é o objeto que eu quero manter e o que é o objeto que eu quero remover. Eu, sinceramente, acabei não gostando muito dessa mistura das duas ferramentas. Eu prefiro trabalhar com a primeira que eu te mostrei, que é a Object Match, e para fazer os ajustes, usar aqui o nosso pincel de seleção. O Refine Edge você já conhece, é exatamente o mesmo que a gente usava no Rotobrush anteriormente. E o que eu pude perceber é que a inteligência artificial aqui aplicada nessa função ficou bem legal, tá? Ela consegue acompanhar bem aqui os objetos. Vou deixar esse meu vídeo um pouquinho mais curtinho aqui pra gente não demorar tanto, mas eu vou fazer o freeze aqui desse recorte. E perceba aí como ele tá acompanhando legal o objeto, né? Achei que a IA aqui foi bem treinada pra isso. Agora sim, eu posso voltar pra minha composição e o meu objeto está separado do fundo, né? O que permite a gente construir composições como essa. Eu simplesmente dupliquei aqui, tirei o efeito e digitei um texto ali por trás. Troquei o modo de mistura do meu texto pra overlay, porque se eu deixar no normal, ó, a sombra dele não tá selecionada. Mas não precisa recortar a sombra, é só a gente trocar aqui pra overlay. Pô, só essa atualização pra mim já resolve muitos problemas que a gente tinha com o Rotobrush antes. Então, se você tá gostando desse vídeo, não se esquece de deixar o like aí embaixo, beleza? E se você é novo aqui na Brainstorm Academy, se inscreve no canal, porque toda semana tem pelo menos 2 vídeos novos sobre audiovisual, edição de vídeo e muito mais. Tem uma nova função aqui dentro do After, que a galera que já usou o plugin Effects Console vai falar, pô, mas isso aí já existe, eu já usava o plugin e tal. Tudo bem, o plugin é gratuito, se você já usava, pode continuar usando. Mas se você nunca ouviu falar desse plugin, agora eu tenho certeza que você vai gostar disso daqui. Quick Apply, tá vendo esse raiozinho? Então, a gente pode acessar ele clicando nesse botão ou apertando o atalho Ctrl Enter. Isso vai abrir essa janela que a princípio parece meio estranha, cheia de textos, mas a verdade é que dá pra gente executar comandos do After Effects só digitando. Então, vamos supor que, por exemplo, eu queira, nesse momento, criar uma nova camada de ajuste. Em vez de eu clicar com o botão direito, vir lá em novo, camada de ajuste, eu posso vir aqui, apertar o Ctrl Enter e só de eu digitar ADJ, né, de Adjustment Layer, já aparece essa opção aqui em cima e se eu der um Enter, pronto, criei a minha camada de ajuste. Ok, legal, mas e se eu quiser aplicar um efeito preto e branco nessa camada de ajuste? Vamos de novo, ó, Ctrl Enter e eu posso digitar o nome do efeito Tint, certo? Tint, aqui, e eu tenho o efeito e ele vai aplicar para minha camada de ajuste. Pronto, deixei o vídeo em preto e branco. Isso é bem legal, né? Mas calma, que fica mais legal ainda quando você aprende o seguinte: eu nem precisava ter criado a camada de ajuste aqui do zero. Eu poderia ter pensado na seguinte lógica: quero deixar o vídeo em preto e branco. Beleza, vou lá, Ctrl Enter, procuro pelo Tint, que vai deixar o vídeo em preto e branco. E aí, em vez de eu apertar Enter, que vai aplicar numa camada se eu tiver uma camada selecionada, ou se eu não tiver camada selecionada, ele vai aplicar num sólido. Em vez de eu fazer isso, eu vou apertar Ctrl Alt Enter.
porque aí ele já vai aplicar isso numa nova camada de ajuste. Fala sério. Isso aqui é um baita de um adianto, tá? Você só pensa no que você quer e digita. Quero colocar aqui um efeito de distorção. Vamos lá, o CC Lens. Ctrl Alt Enter, pronto. Tá aplicado aqui numa camada de ajuste. Isso acelera demais e funciona não só para os efeitos, mas para vários comandos. Aqui você pode filtrar, ó, tem comandos de menu e até aplicar as pré-definições que você tem na sua listinha aqui no topo. Lembra aquela listinha que vem um monte de efeitos prontos e tal? Você pode aplicar daqui. E dá para aplicar até mesmo os plugins e extensões que você tem aí no seu After instalado. Então, se eu digitar, por exemplo, Brazu, que é a extensão que eu tenho instalada aqui de Motion, eu posso rodar ela por aqui ou até mesmo aplicar pré-definições da extensão direto por esse menu. Isso aqui é muito louco, cara. Adianta muito, muito, muito o nosso trabalho. É de fato igualzinho ao plugin Effects Console, mas isso tá dentro do After agora. Você não precisa mais instalar nada por fora. Ok, a Adobe deu uma, ali na Video Copilot, mas beleza. O importante é que tá disponível também. Agora, essa outra função, para quem trabalha com Motion, cara, também é um baita de um adianto. Chama-se Proportional Scrubbing. O nome é estranho, você não precisa saber o que ele significa, mas é basicamente uma rolagem proporcional ali. E o que ele faz é o mais importante. Olha só, presta atenção nesses textos. Eles estão muito juntos verticalmente. Como que a gente resolve isso? Pô, são 3 camadas separadas, então eu tenho que pegar essa camada de baixo e descer ela um pouquinho, a camada de cima e subir ela um pouquinho, até ficar mais ou menos no tamanho que eu quero, né? Não precisa mais fazer isso. Você pode simplesmente selecionar aqui essas camadas, pressionar a tecla P de posição, segurar as teclas Ctrl Alt ou no Mac Command Option, e quando você clicar e arrastar aqui no parâmetro de posição vertical, olha o que vai acontecer. Tcharam! As camadas se separam proporcionalmente. Por isso, Proportional Scrubbing, né? Isso é muito, muito legal. E é importante dizer que a ordem que você escolhe as camadas muda o resultado do efeito. Então, se eu pegar aqui as camadas de baixo para cima, ó, novidades, depois After Effects e depois versão, com Ctrl Alt, ele vai se basear ali no novidades, certo? Agora, se eu fizer o contrário, pegar aqui, ó, versão, After Effects e novidades, ele vai se basear, ó, no versão, tá vendo? Ele inverteu ali qual que é a nossa camada de base, digamos assim. Mas olha que velocidade, já tá tudo certo aqui pra gente. E isso também funciona pra fazer com keyframes. Sério, isso aqui eu fiquei maluco, tá? Porque a trabalheira que dá pra fazer com keyframe de forma manual, agora você não precisa mais ter. Olha lá, vou criar uma animação de posição aqui, bem simplesinhas, bem bestinha, da esquerda pra direita aí, com uma suavização bem intensa. Show de bola. Eu vou amar o dia que a gente conseguir escrever um comando só pra dar Ctrl Enter e aplicar aqui nesse Quick Apply, né? Dá pra gente salvar a pré-definição e escrever aqui, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Vir aqui em Animation, Save Animation Preset, e eu posso salvar aqui, ele vai pra nossa lista de pré-definição, eu poderia pesquisar. Isso funciona. Mas enfim, não é disso que eu tô falando. Tenho aqui as minhas animações, né? Mas a gente sabe que no Motion, o legal é que as animações tenham um certo offset, ou seja, que elas não aconteçam todas ao mesmo tempo. Manualmente, como que você faria? Ah, pega o keyframe aqui, joga esse pra frente, pega esse, joga pra frente, esquece. Não precisa mais. Seleciona todos os keyframes, Ctrl Alt, arrasta os keyframes. Pronto, você tem o offset feito, tá vendo? Lembre-se que a ordem também influencia, tá? Se eu selecionar de cima pra baixo, olha lá, Ctrl Alt, ele vai fazer baseado no primeiro que a gente selecionou, beleza? Se eu selecionar esse primeiro, depois esse e depois esse outro, olha lá, ele vai fazer também na ordem que eu escolhi, tá vendo? Tá, Matheus, mas e se a gente colocar uma animação de opacidade aí também, né? E já começar a criar múltiplos keyframes, o negócio não vai ficar muito doido e muito difícil da gente se organizar? Então, não, porque a gente pode fazer o offset com as camadas em vez de com os keyframes. Se eu selecionar essas camadas aqui em ordem também, segurar o Ctrl Alt, quando eu mover a camada, eu tô fazendo o offset da camada. E aí, olha lá, pronto. Uma animação que levaria talvez 1 minuto, 1 minuto e meio pra você fazer, você consegue fazer em questão de 10 segundos, né? Você já tem a habilidade aqui pra adicionar os keyframes rápido e tá pronto. Isso é o offset com Proportional Scrubbing, que é uma função que eu curti muito, tá? Achei bem interessante. E aí, qual dessas você já gostou mais? Me conta aí nos comentários, não esquece, hein? Mas pra mim, as mudanças mais legais estão aqui na parte do 3D do After Effects. Faz tempo que eu não faço um vídeo falando das novidades, então talvez você ainda nem saiba que dá pra você criar objetos 3D nativamente no After. Tá vendo esse cubo aqui? Eu criei ele do zero. Tem a ferramenta aqui em cima, ó. Posso criar um cubo, uma esfera, um plano, um cone. Posso colocar aqui e desenhar eles aqui como se fosse uma camada 2D, mas ele vira um objeto 3D com luz, com sombra. Eu posso reposicionar
isso onde eu quiser. Eu posso entrar nos parâmetros dele e trocar aqui o material, né? A cor de base, vamos pintar isso daqui de azul, por exemplo. Posso trocar aqui outros parâmetros de material, posso fazer mudanças no próprio objeto, né? Aumentar o tamanho da esfera, diminuir, aumentar ou diminuir o tamanho de lados, né? Para simplificar o objeto, deixar ele com essa cara low poly. E eu posso trabalhar com câmera, com luz, do jeitinho que a gente tá acostumado a lidar com outras camadas 3D aqui no After, certo? Para quem já conhecia isso, a novidade vem agora, tá? Primeira novidade que tem no 3D, que é uma das que eu mais curti. Você pode adicionar uma nova luz baseada num HDRI. Para quem trabalha com 3D, sabe a importância disso. Basicamente, o HDRI, ele é como se fosse uma imagem que vai representar o ambiente onde esse objeto 3D está inserido. É essencial você trabalhar com isso se você estiver fazendo VFX. Pô, quero que esse cubo aqui, que esse objeto 3D apareça em cima da minha mesa no vídeo. Você precisa ter um HDRI com a iluminação do teu ambiente, que as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. Mas ó, para você trabalhar com isso, é só escolher uma luz aqui como Environment, né? Mantém tudo aí no 100% por enquanto, vamos dar um ok. E agora, né, você vai ver que tudo vai ficar um pouquinho mais claro, mas a graça está em você importar um HDRI como esse que eu tenho aqui, ó. Esse daqui é o HDRI de uma casa, eu tenho outro aqui que é o HDRI de um estúdio, né? Vamos trazer o do estúdio primeiro aqui para nossa conta. Trouxe aqui, posso desligar ele, mas aqui na minha luz eu vou trocar as opções de luz aqui em Source, né, origem, para esse HDR que eu baixei. E aí, olha lá, a nossa iluminação vai mudar completamente, porque agora ela tá baseada na luz do estúdio. Se eu rotacionar aqui esse HDRI, ele vai inclusive mudar a iluminação, porque a gente tá trocando a fonte de luz, de onde que ela tá vindo, né, ó, girando tudo praticamente. Olha como é que a luz muda, só de mudar a rotação da camada. Isso é muito legal, gente. Muito, muito legal, porque facilita muito o nosso trabalho com o 3D. E só pra você ver a diferença, ó, vamos pegar a imagem da casa aqui agora. Olha lá, vou desligar ela aqui e vou escolher ela como a fonte de luz. E olha o que o After vai fazer. Ele já vai calcular as emissões das luzes, as sombras, de onde que a luz tá vindo. E a gente tem esse resultado até mesmo com a cor da iluminação. Cara, isso é muito, muito legal. E eu tô bastante feliz, de verdade, que o After agora tem essa integração de 3D nativa, que você não precisa ficar baixando plugin, não precisa ficar indo pro cinema 4D, dá pra trabalhar muita coisa aqui. E se você não sabe, né, isso não é uma novidade dessa versão, mas se você não sabe, dá pra você importar objetos que foram criados em outros softwares pra você editar aqui dentro do After. Eu tenho aqui, por exemplo, essa compzinha, ó, de um objeto 3D que é um dragão. Ele tá sem as texturas aqui, mas as texturas acompanham os objetos, tá? É que esse dragão que eu baixei, ele acabou vindo sem, mas você pode baixar em FBX, em OBJ, que ele vai conseguir ler tranquilamente e você pode trabalhar com esse objeto do jeito que você quiser aqui no mundo 3D do After Effects, tá? Isso é muito, muito legal. Só um exemplinho para você que não sabia disso ficar sabendo agora, tá bom? Mas a outra novidade que também é bem interessante aqui é com relação aos materiais que a gente pode aplicar nesses objetos. Vamos deixar só o cubo ativado aqui por enquanto. E eu baixei aqui um material do Substance 3D. Esse site aqui é onde tem todos os materiais do Substance 3D que você pode baixar para usar aí no seu After Effects. Tem até alguns modelinhos que você pode baixar, mas a graça são os materiais. Tipo, eu quero transformar aquele bloco em um bloco de pedra. Você vem aqui, baixa o material de pedra e você texturiza aquele objeto com essa textura nova. Mas o que é legal é que não só a textura vem para cá. Se eu vier aqui no meu cubo e colocar aqui o meu material como o que eu baixei, que eu joguei aqui dentro do meu projeto, né, que é esse Brick Wall, é um material de tijolo. Se eu escolher essa opção aqui, olha o que o meu cubo vai se transformar. Olha aí, prontinho, temos este bloco de tijolo. E eu não sei se você percebeu, mas a gente tem aqui agora opções de displacement, ou seja, a gente pode deformar esse objeto baseado no material. Então, aqui a intensidade está em 10%, mas se eu aumentar essa intensidade aqui, olha o que acontece. A gente vai deformando o material baseado ali no desenho da textura. Aqui a gente tem muitas subdivisões, eu vou voltar aqui para uma subdivisão só, mas só para você ver como que o resultado pode ficar interessante a depender da sua textura. Eu consigo deixar essa textura maior ou menor, ajustando as propriedades aqui do meu material. Posso fazer o offset dela, posso ajustar a escala, ó. Vamos deixar um bloco com poucos tijolos, porque aí dá pra gente aumentar aqui essa intensidade do displacement. Olha aí que legal, como ele vai distorcendo o objeto, né? Isso daqui é muito bacana e muito, muito realista, a depender, lógico, da tua luz, do objeto que você tá tentando criar. Mas pra mim, é uma das coisas mais legais aí que o After Effects está trazendo
pra dentro do Advanced 3D. Ele tá realmente querendo competir com o Cinema 4D, com o Blender. Vamos ver onde que isso vai chegar. Ainda tem muito feijão pra comer, pra conseguir chegar nesse nível, mas, né, quem sabe um dia. E pra gente fechar as novidades, a gente tem algumas coisas novas aqui nas preferências do After Effects, tá? Agora a gente tem um botão mais acessível com relação à limpeza de cache, que é esse botão aqui pra você limpar todos os caches do seu software e dessa forma liberar muito espaço no seu computador e às vezes até resolver alguns problemas que cache lotado costumam causar. Você pode iniciar o After no modo seguro, desabilitando todos os plugins externos para ter certeza de qual plugin que tá dando problema aí no seu software, se você tiver com alguma questão na hora de carregar. A gente consegue agora ajustar se a gente quer que o After Effects comece a gerar o cache das nossas imagens quando a gente para de usar o programa. Eu gosto de deixar isso ativado porque é legal você parar de usar o software, quando você voltar, você consegue dar play ali e assistir tranquilamente o seu vídeo sem travar. Isso é legal de manter ativado. Você pode ativar ou desativar isso vindo em Composition, Preview, Cache Frames when Idle, tá? Isso aqui é uma novidade. E uma outra coisa muito legal para quem usa a mesma estrutura de projetos para praticamente todas as coisas no After, você pode criar um projeto como template e aí ele vai carregar esse template que você escolher aqui, né? Com a sua estrutura de pasta, de composição, configuração de cor, tudo bonitinho para você não ter que ficar fazendo isso todas as vezes, tá? Só escolher essa opção e salvar o seu template. E aí, mais alguma dessas novidades te chamou a atenção? Não se esquece de acrescentar nos seus comentários aí embaixo. Lembrando que tem aulas sobre essas funções disponíveis lá na nossa plataforma, tá? Fica o convite mais uma vez, se você ainda não é nosso assinante, corre lá, faz a sua assinatura, porque praticamente toda semana tem conteúdo novo disponível para os assinantes. Vou deixar mais um vídeo de After Effects aqui do lado para você aprender novas técnicas nesse software. E para você que é mais avançado no After ou usa ele para Motion e ficou sabendo da notícia de que surgiu um software gratuito que pode substituir o After Effects, você quer entender mais sobre o Calvary? Recomendo assistir esse vídeo aqui que tá no canal do nosso professor de After Effects, o Jonathan Zanardi. Vale muito a pena você assistir e entender se de fato faz sentido essa substituição, beleza? Meu nome é Matheus Ferreira, a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal. Forte abraço e até lá! Tchau!